Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estavam sendo levado, Estava sendo levado um homem coxo de nascença que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O livro de Atos, como nós já vimos, é um livro que é marcado por resumos. Eu mencionei isso em Atos, capítulo 2, verso 42 ao 47. E esses resumos, eles estabelecem transição entre sessões. A primeira sessão, capítulo 1 e capítulo 2, terminou. E agora nós temos um desenvolvimento de uma abertura de uma outra sessão, mas essa abertura ela vai nos mostrar que é um desenvolvimento para tentar explicar aquilo que foi estabelecido em Atos 2, versos 42 a 47. Pequeno resumo, se diz que a igreja se reunia para orar, ia no templo, a igreja se reunia de casa em casa, a igreja contava com a simpatia do povo e o Senhor acrescentava a eles dia a dia o que iam sendo salvos. Eles também cuidavam das necessidades espirituais, materiais uns dos outros, né? Eles tinham sensibilidade. E me parece aqui muito claro que a partir do capítulo 3, Lucas ele vai esmiuçar isso que ele disse resumidamente, ele vai detalhar em vários episódios, em várias narrativas, o que foi dito sobre isso no verso 42 ao 47 do capítulo 2. Então, capítulo 3 e capítulo 4 é de fato esse desenvolvimento daquilo que foi dito num resumo que serviu de transição. Se você caminhar mais um pouco aí para Atos capítulo 4 e observar em Atos capítulo 4, verso 32 ao 37, 32 ao 35, mas o final do capítulo 4 já inicia uma nova sessão, mas você vai perceber que Atos 4, 32 a 35, nós temos novamente um resumo. Ele caminha e resume. Era assim que a igreja vivia. Perceba que é um padrão e nós vamos encontrar mais isso em outros momentos do livro de Atos. Ele vai caminhando e resumindo, fazendo transição no meio das narrativas. Esse capítulo, vamos tentar percorrer ele ao longo de todo aqui estudo, e nós vamos perceber que temos duas grandes divisões. Temos verso 1 ao verso 10. Aqui. Nós temos duas grandes divisões, verso 1 ao verso 10 e verso 11 ao verso 26. O verso 1 ao verso 10 nós temos o episódio da cura, e do verso 11 ao verso 26 nós temos, de fato, a pregação a partir desse momento, a partir do episódio que aconteceu da cura. Então, perceba que no verso 1 e verso 1 propriamente, diz que Pedro e João, texto que nós lemos, eles estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então, é interessante entender por que ele menciona esse evento da ida de Pedro e João ao templo. É porque ele está exatamente explicando o que ele falou em Atos 2, verso 46, que eles iam para o templo. O templo, que era o local de reunião do povo de Deus do Antigo Testamento, que agora não tem mais esse papel para a igreja. Mas perceba que o povo de Deus, eles continuam indo, e a oração à 9ª hora do dia, ou 3 horas da tarde, porque a 9ª hora do dia no calendário judaico é 3 horas da tarde, era exatamente o horário onde o judeu ele ia para lá para orar comunitariamente. Eles tinham os momentos, não é a oração individual que ele fazia na casa, eles tinham horários onde eles se juntavam, e a igreja passa a ter esse momento. Então, Lucas está explicando para a gente que quando em Atos 2 ele diz que eles perseveravam em oração, aquilo que nós já falamos anteriormente, ele não quer dizer o quanto eles oravam em casa. Ele quer dizer o quanto eles se juntavam para ir no local de adoração em momentos que não era o culto,
para juntos orarem, para estarem ali, e eles iam, a igreja cheia do Espírito, a igreja sedenta por ouvir o Senhor, sedenta por andar nos caminhos do Senhor, eles se juntavam para orar. Eles iam às 3 horas da tarde, então Pedro e João, os apóstolos, eles entendiam que precisavam orar. E é interessante que nas traduções, no capítulo 3, verso 1, não explica a conexão com o bloco anterior. Mas o texto grego diz assim, Atos 3, verso 1, naquele tempo, então, Pedro e João se dirigiam ao templo. O texto é escrito para dizer que o Atos capítulo 3, ele deve ser lido em conexão com esse último resumo do capítulo 2. É nesse contexto que eles iam. Eu quero mostrar para vocês como, de fato, se exemplifica esse resumo de que a igreja ia orar ao Senhor. Pedro e João iam 3 horas da tarde na igreja. Eles iriam lá buscar o Senhor, eles entendiam que o véu do templo foi rasgado, que nós podemos orar em casa. Mas eles entendiam a importância de se juntar como povo de Deus para nós orarmos. E eles não abandonaram isso. E de fato, a tradução aqui tem algumas dificuldades, porque não se dirigiam ao templo ou subiram para o templo. O texto está no imperfeito e fala sobre um ato corriqueiro que era praticado por eles, quando diz que eles subiam continuamente. Esse ato aqui é um ato dentre o costume deles. Eles iam todo dia orar ao Senhor, que é o que ele já falou no capítulo 2. E como uma prática no meio desse costume, eles estavam subindo para orar, subindo. E é interessante porque o Senhor estabeleceu que o templo deveria estar em cima de um monte. Isso tem uma representação em todo o Antigo Testamento, né? De fato, Deus, de onde nós orarmos, Deus vai nos ouvir. Está relacionada à localização onde nós estamos. Mas o fato do templo estar no monte, ele nos traz um conceito teológico importante. Porque Deus se revelou a Moisés no Monte Sinai, Moisés subiu o monte, Deus desceu para se encontrar com o povo, para trazer esse conceito de que quando o homem adora a Deus, é como se ele subisse à sua presença. Mesmo quando o povo de Deus vai adorar o Senhor e vai se encontrar com o Senhor em locais planos, não em cima do monte, esse conceito ele permanece. Então, o conceito que permanece ao longo das Escrituras é que quando nós entramos comunitariamente como um ajuntamento solene para orarmos, para cantarmos louvores, para cultuarmos ao Senhor, é como se nós subíssemos à sua presença. Aquilo que acontece literalmente, Moisés subindo em Êxodo 24, acontece espiritualmente, quando de fato nós subimos para adorar o nome de Deus. Essa expressão ela vai percorrer o Salmo 24. Quem subirá ao monte do Senhor? Tudo para representar que o subir representa encontrar-se com Deus. Isaías capítulo 2 vai dizer que vai chegar um momento, e aí ele fala sobre a nova aliança, em que o monte do Senhor será mais elevado. É uma figura de linguagem para dizer que quando Cristo vier, isso acontecer na primeira vinda, de Isaías 2, nós estaríamos ali diante de Cristo, mais alto da terra. De fato, se colocar no ponto mais alto da terra quando nós estamos em comunhão com o Senhor, quando nós temos Cristo como nosso Salvador, nós vamos adorar Ele. De modo que a ideia de subir, e é a geografia do local, certamente Pedro e João indo para um local alto da cidade para adorar, mas tem esse conceito, não é aleatoriamente, porque Deus estabelece o templo em cima do monte, é para representar que esse templo ele tem uma conexão lá com o Sinai, local onde o povo sobe para adorar. O conceito que nós precisamos entender é exatamente esse, é que quando nós vamos adorar comunitariamente, nós subimos para a presença de Deus. Aquilo que é bem diferente do que as nossas orações particulares, do que é o nosso culto doméstico, do que é as nossas
nossos momentos devocionais. Isso é totalmente diferente, e ainda que várias igrejas evangélicas tratam tudo como a mesma coisa, né? E várias igrejas fazem até ceia online. Nós, como igreja presbiteriana, não concordamos com isso absolutamente, porque nós entendemos que existe diferença entre culto doméstico e culto solene, entre culto particular e culto público, porque nós entendemos que o Novo Testamento tem relação com o Antigo Testamento. Nós somos uma igreja reformada, a igreja da aliança, uma igreja que entendemos que as escrituras, o Antigo Testamento em particular, não deve ser desprezado como é o costume nos dias de hoje. Por isso nós entendemos que nós devemos adorar ao Senhor solenemente e comunitariamente, né? Juntos eles subiam para orar às 3 horas da tarde, porque eles eram apóstolos, eles caminharam 3 anos com o Senhor, mas eles precisavam orar. O Senhor Jesus, ele orava, ele dedicava tempo para a oração. Os apóstolos oravam, porque nós não devemos orar. Eles iam ao templo, eles iam para dentro do templo para buscar o Senhor em oração, para serem alimentados, para serem enriquecidos. O Salmo 141, verso 1 e 2 diz que as nossas orações são como incensos que sobem à presença do Senhor. Essa figura que é estabelecida no livro de Levítico destaca que as orações, aquele incenso que serve como símbolo no Antigo Testamento, ele de fato era um composto de perfume, né? Ervas ali que tinham um aroma muito agradável, e o sacerdote queimava aquele incenso, e tanto ele como todo o arraial do povo de Deus sentia aquele cheiro muito bom, aquele cheiro agradável ante a sua presença, e esse incenso queimado, ele subia, essa fumaça, ela subia aos céus. Salmo 141, verso 1 e 2 diz que era uma representação do que é a oração do povo de Deus por meio de Cristo. Sobe a presença do Pai como Deus tem prazer. Nós oramos. Deus tem prazer porque as nossas orações, que somos homens pecadores e falhos, nós, quando oramos, redimidos e perdoados por Cristo, nós somos justificados. E as nossas orações agora podem adentrar. Nós ainda não entramos fisicamente na eternidade, a Nova Jerusalém, nós não entramos nos céus, mas as nossas orações já antecipadas com Deus, elas agradam o Senhor. Prazer de um povo que se debruça e ora ante a sua presença. Deus tem prazer de ouvir as nossas orações. Deus tem atentos ouvidos, e aí Tiago, ele estabelece exatamente isso, quando ele diz que muito pode a súplica de um justo. Deus é o soberano da história, e a nossa oração, meus irmãos, ela não tem um propósito de mudar Deus. A nossa oração é a oração para mudar os nossos corações, mas nós precisamos entender que a oração é o meio de graça, é o meio pelo qual Deus estabeleceu soberanamente para Ele ouvir a nossa voz e derramar a graça e a misericórdia que Ele mesmo determinou. Ele mesmo determinou a data do fim da pandemia. Ele mesmo determinou a data em que nossos problemas serão resolvidos. Ele determinou tudo isso. E o que nos cabe é orarmos para alcançarmos essas graças que Deus determinou, e por meio da oração nós alcançar essas dádivas, que a nossa oração ela sobe como incenso agradável à presença. Mas nesse contexto de subida ao templo para orar, nós vemos que a ênfase da narrativa é sobre sinais e prodígios. E novamente, Lucas está fazendo essa narrativa de sinais e prodígios para explicar o que ele quis dizer em Atos 2:43, lá no meio do resumo, dizendo que os sinais e prodígios, muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Por que isso? Nós já falamos no capítulo 2 que o propósito dessa narrativa é destacar que a igreja deve entender que a palavra de Deus revelada está na mão dos apóstolos. Eles são os mensageiros, eles não são superiores às outras pessoas, mas se alguém quer ouvir a palavra de Deus, ela deve ouvir os apóstolos, porque eles são os portadores da palavra de Deus. Esse é o propósito da narrativa.
Então, o verso 2 diz: então, sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Então, a informação é que as pessoas ajudavam ele a levar todo dia para a porta do templo, e ali ele ia pedir esmolas. Esse cidadão, ele era coxo de nascença, informação muito importante para a narrativa, né? Toda a cidade conhecia ele, sabia da dificuldade dele, né? Sabia como ele precisava da ajuda das pessoas, ele não podia, naquele contexto, trabalhar, ele não podia ter o seu alimento, então as pessoas iam para lá para talvez ele alcançar um favor daqueles que estavam ali preocupados em orar ao Senhor, preocupados em se dedicar a vida ali para a oração, para uma reunião comunitária. Então, ele naquela circunstância, ele estava pedindo esmola. E aí diz que Pedro, João entra e ele faz o pedido. E no verso 4 diz: Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Esse verso 4 e verso 5, ele destaca que Pedro, ele já entende que Deus vai fazer algo extraordinário, que ele já convoca aquele homem a olhar para ele tem algo a dizer, ele tem algo a fazer para aquele homem. E não é que Pedro somente, e é importante isso na narrativa, que ele fala: olha para nós. Ele e João, ele não está em evidência acima de João, é ele e João. Mas aquele homem, ele não entendeu. No verso 5, o texto diz que ele olhava com a expectativa de receber a esmola. Ele não está olhando com fé, ele não está olhando pensando na cura, ele não está olhando para aqueles homens como apóstolos, ele está olhando como um homem qualquer que está entrando. Ele não entendeu ainda a questão. E aí o versículo 6, Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Aqui Pedro está dizendo que o que ele tem para fazer para aquele homem não é ajuda social. O que ele tem para fazer para aquele homem não é ajudar ele materialmente, porque ele não tem condições disso. Então, esse texto não fala sobre a capacidade social da igreja. Na realidade, fala que Pedro e João não tinham nenhuma moeda no bolso. Fala da dificuldade financeira deles. E o que fala aqui de Pedro e João é que eles agora eles receberam de Deus essa capacidade de fazer milagres, e eles vão derramar sobre esse homem. Aquele homem que no verso 5, ele não tem fé, ele está esperando apenas a receber esmola. Mais à frente vai se dizer que ele foi curado pela fé. Nesse momento em que Pedro fala sobre Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que tem o adjetivo de alguém desprezado, o Nazareno, é isso que significa. É esse homem que vai ser um instrumento da mudança de vida de um homem que tem esse problema de nascença, um homem com uma história de vida de sofrimento. O que acontece aqui é que o milagre, acontece 2 milagres. O primeiro milagre, o milagre da salvação desse homem. Esse homem agora é levantado espiritualmente e é levantado fisicamente. Esse homem é curado. Esse homem é trazido da morte para a vida e agora ele recebe do Senhor a fé, que a Bíblia diz em Efésios 2, que a fé vem de Deus, é dom de Deus. Deus deu a ele a percepção, abriu os seus olhos para entender que aquele que o mundo chama de Nazareno humilhado, ele é cheio de glória. Não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E aí o versículo 7 diz: e pegando na mão direita do homem, ajudou a se levantar. Imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. É interessante porque o verso 8 vai dizer, alguém pode até imaginar que naturalmente alguém que fosse curado iria adorar a Deus. E de fato não é algo natural, porque basta ler os evangelhos.
Basta ler Atos capítulo 2, que nem todas as pessoas que presenciaram o milagre do Pentecostes, elas adoraram a Deus, elas voltaram para a vida delas. E esse homem, ele é curado e o coração dele foi regenerado, como vai se dizer nos versos futuros. Vai se dizer que houve conversão. Esse homem, ele não apenas foi curado, mas ele entrou no templo louvando a Deus, pulando de alegria. E agora a narrativa mostra como isso impactou o povo. Todo o povo viu ele andando, todo o povo que conhecia da região, que ele era coxo de nascença, reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas assentado à porta formosa do templo. Ficaram muito admirados e espantados com o que tinha acontecido. Essa porta, o templo tinha várias portas, vários locais de entradas, e essa porta era uma porta conhecida, porque muito bonita, muito bela, uma porta repleta de adornos, e as pessoas viram ali, ficaram admirados. Lucas, ele quer narrar para que os leitores judaicos entendam onde exatamente isso aconteceu, foi no templo, e qual é a porta que aconteceu. Se alguém daqueles dias, daquela região, fosse lá em Jerusalém, iria perguntar sobre esse episódio, e eles iriam entender que eles, se lembrar que eles reconheciam aquele homem de nascença, era um homem reconhecido da região, alguém que sabia das dificuldades que aquele homem fez e do milagre. Então, perceba que os milagres naqueles dias, e aqui um lembrete sobre o que é sinais e prodígios. Sinais e prodígios são milagres visíveis que aconteceram no primeiro século, de pessoas que a comunidade como um todo sabia que eram pessoas com doenças de nascença. Não é o que nós vemos hoje quando algumas igrejas, alguns movimentos pentecostais e neopentecostais falam sobre cura e falam sobre uma pessoa que tinha uma dor no estômago ou tinha um caroço no interior do corpo, um nódulo, e de repente, milagrosamente sumiu. Não é sobre isso que está acontecendo no primeiro século. No primeiro século eram sinais, e sinais significam evidências visíveis. Eram pessoas que não andavam e passavam a andar perante toda a comunidade. Não eram coisas secretas, sentimentos ou coisas que somente aquele que é curado vê. Os sinais e prodígios eram prodígios diante de todas as pessoas e toda a comunidade tinha evidência de que aqueles homens tinham a palavra em suas mãos. O propósito dos milagres era exatamente fazer algo diante de toda a comunidade, mas certamente que isso não trazia conversão. Isso abria a porta para a pregação da palavra. Muitas pessoas ali no meio do templo viram o milagre e não se converteram. Vai haver uma colheita, nós vamos ver aí em Atos capítulo 4, verso 4. Vamos ver a quantidade de pessoas que serão acrescentadas àquele grupo de 3.000, vai subir a quase 5.000, quase 2.000 pessoas foram convertidas depois da pregação da palavra. Mas, novamente, muitos judeus, a igreja continua sendo minoria. As pessoas veem o milagre, presenciam o milagre e não se convertem. Deus está anunciando ao mundo que ele está fazendo prodígios e o mundo continua endurecido. Mas agora a narrativa do verso 11 passa a ter, especialmente até o verso 16, uma explicação do evento da cura. Verso 11 ao verso 16, a explicação. Primeira coisa que Pedro vai se preocupar quando ele vê a reação dos ouvintes, a reação do povo se aproximando, vê que foi algo extraordinário. Um homem de nascença, um homem que as pessoas conheciam, todo dia eu entrava no templo, ele estava lá e de repente eles veem aquilo ali. Os adjetivos são os mesmos de Atos capítulo 2, quando fala que o povo ficou perplexo. Atos 3, verso 11 diz: enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo perplexo correu para junto deles num pórtico chamado de Salomão. Então ele está nomeando aqui as áreas do templo, e dizendo que o movimento, haviam pessoas espalhadas por várias regiões do templo, e eles correram para ver o que é isso e presenciar aquele homem. Eles não estavam propriamente no momento da cura, mas só o fato de ver aquele homem que eles já conheciam, eles ficaram perplexos. A primeira preocupação de Pedro é dizer: a glória não é minha.
Verso 12 diz: quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo, dizendo: Israelitas, por que vocês estão admirados com isso? Ou por que vocês estão com os olhos fixos em nós, como se, pelo nosso próprio poder ou piedade, tivéssemos feito este homem andar? Perceba que as pessoas correram porque, de fato, é algo extraordinário. Mas as pessoas correram porque elas têm sede de idolatria. O ser humano, ele tem sede por colocar alguém singular, um jogador de futebol, é um político, é qualquer pessoa. O ser humano, ele anela pela adoração, e quando ele não faz isso a Deus, ele faz isso a uma pessoa. Eles correram para lá, para ver ali, e eles olharam para Pedro, e Pedro já começou a perceber o olhar de admiração a ele, o olhar de exaltação. Pedro diz: calma aí, eu não fiz isso porque eu sou piedoso, não. Isso não é fruto da minha piedade, isso não é fruto porque eu tenho poder. Não devemos olhar e entender o significado do episódio entendendo o poder ou a piedade de Pedro. Isso não é a explicação correta, é a explicação do idólatra. Isso é interessante em nossos dias porque as pessoas, elas arrogam para si o apostolado nos nossos dias, dizendo que em várias igrejas que elas são apóstolos porque elas são mais piedosas. Elas fazem milagres porque elas são poderosas. Elas são pessoas inquestionáveis, elas estão acima de tudo e de todos. E por isso eles dizem que podem fazer isso ou aquilo. Eles associam, de fato, o milagre à piedade do homem ou o milagre ao poder do homem. E veja que é isso exatamente que Pedro está confrontando, porque essa é a sede do coração humano. Porque tantas igrejas, né, cheias de pessoas falam que a vida da igreja deles fazem milagres, é poderoso para fazer. O coração do povo quer isso. O coração do povo anela por isso, por idolatrar, por exaltar o homem. Mas aqui Pedro está dizendo, olha, não é isso, não devemos entender isso, porque o milagre não fala da glória de Pedro, fala da glória de Deus. Fala que, de fato, Deus decidiu fazer milagre e usar Pedro. O ponto não é o quanto Pedro pode fazer, mas o quanto Deus ele fez. E aí interessante que agora Pedro, naturalmente, deveria explicar, não é ele, não é o poder dele, mas então é o quê? E ele não faz isso. Ele, antes da explicação que está no verso 16, ele do verso 13 ao verso 15, ele vai pregar o evangelho. Ele vai fazer a confrontação do evangelho com o pecado deles. Aquela mesma dinâmica da pregação de Atos 2, né? Aí começamos a ver um padrão de como Pedro prega, ele vai falando da glória de Cristo e falando do pecado dos seus ouvintes. O verso 13 diz: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Ele diz: vocês traíram, vocês negaram, vocês pediram, vocês mataram. E no meio dessas acusações do pecado deles, porque a pregação é isso, é confrontar o pecado dos ouvintes, ele vai também fazendo ao outro lado da pregação, que é falar da glória de Deus. Se os judeus olharam para Cristo e entenderam que ele era um herege, que ele era um pecador e que ele era digno de morte, um criminoso de alto risco, e por isso pediram a morte a Pilatos. Até mesmo quando o governador romano estava inclinado a soltar ele, aqui Pedro confronta isso: olha, vocês foram piores do que os romanos, porque até o romano ele estava inclinado a soltar eles, vocês trocaram ele por um criminoso. Ele, no verso 13, ele diz: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus. Deus do Antigo Testamento, o Deus das tribos de Israel, o Deus dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, o pai dos 12 filhos,
que são as 12 tribos de Israel. Vocês se dizem israelitas, judeus, mas o Deus da tribo de vocês, o Deus da história de vocês, o Deus dos nossos pais, foi Ele quem glorificou Jesus. Vocês acusaram Ele, mas Ele é adjetivado como o servo. Aquele singular que é dito lá de Isaías 53, aquele que é o seu filho. Deus glorificou o seu servo, Deus fez ele vencer a morte, ressuscitar, mostrando que ele não tem pecado. Ou seja, os homens têm uma avaliação e Deus tem outra avaliação. Pedro começa a trazer isso para a sua pregação. Olha, vocês tratam ele como criminoso, Deus tratou ele como singular, o próprio Deus sem pecado, Deus Filho, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos. Deus é santo, Cristo é glorioso e vocês são traidores, vocês são aqueles que negam o Senhor. Quando este já havia decidido soltá-lo, Pilatos já tinha decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo. Perceba, vocês estão dentro aqui do templo para orar ao Senhor às 3h, mas vocês precisam rever alguns conceitos, porque vocês negaram aquele que é santo, aquele que é justo. Vocês avaliaram aquele que é sem pecado como um pecador. Pediram que fosse solto um assassino. Perceba, há uma inversão de valores. Aquele que é mais santo, eles tratam como criminoso. E aquele que é o assassino, o criminoso, eles tratam como a resolução do problema deles. Era a esperança deles. Sabe, Barrabás não fosse liderar uma revolta para lutar contra Roma? Eles invertem os valores e o que eles são? Verso 15. Vocês mataram o autor da vida. A pregação do Evangelho é exatamente isso. Falar que Cristo é cheio de glória, é o autor da vida. Ele não é plano qualquer, uma pessoa boazinha, um profeta como outro qualquer. Ele é o profeta, ele é o autor da vida, ele é o Criador. Quem nega o Senhor, ele é exatamente do mesmo modo que aqueles judeus que na Assembleia levantaram a mão para aprovar o assassinato de Cristo. E aqueles que aprovaram, eles são assassinos do que somos testemunhas. E nós somos. Pedro diz, eu não sou cheio de glória, eu sou apenas uma testemunha. Perceba, ocorreu um milagre, as pessoas se juntaram com empatia para olhar, para idolatrar Pedro. Pedro não fala o que significa o milagre, ele só diz que não é a minha causa, não é porque eu sou poderoso, não é porque eu sou cheio de glória. E aí, ao invés de falar do milagre, a mesma coisa que ele fez em Atos 2, ao invés de falar do dom de Deus, prega o Evangelho. Ele sai do milagre, porque o milagre ele é algo que tem um propósito de levar o povo para a pregação, mas o foco é a pregação do Evangelho. E a pregação do Evangelho é o quê? É dizer ao povo, vocês são pecadores, vocês são assassinos, vocês são impuros, vocês são imorais. Pedro está pregando ao mundo não convertido, àqueles que são ímpios, e ele está dizendo, vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Vai, de fato, usar esses termos a partir do verso 17, mas a confrontação dele leva a essa implicação naturalmente. Está dizendo que o mundo cometeu um pecado a não reconhecer Cristo, e ele vai falando da perfeição de Cristo. Perceba que a pessoa longe de Deus, ela faz exatamente o contrário, ela não consegue ver a beleza de sua palavra, da sua glória, e ela caminha numa autodefesa, não reconhece o seu pecado, e assim o mundo que não confessa a Cristo, eles caminham, eles não veem riqueza em Cristo, e eles veem muita bondade neles. E nós que confessamos a Cristo estamos num caminho contrário, nós estamos aqui para dizer que nós somos pecadores, e dizermos que Cristo é santo, que Cristo é singular. Nós, de fato, somos muito distintos de Cristo. Pedro está pregando o Evangelho, essa é a ação de Pedro. Mas agora no verso 16 ele vai explicar o que é, meus irmãos, o significado desse milagre. Por que aconteceu esse milagre? Verso 16, pela fé no nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim,
A fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. A fé, esse homem ele ouviu a pregação da palavra e ele teve fé, e ao ter fé, Deus operou um milagre. Esse homem, ele a princípio não tinha fé, ele esperava esmola, mas quando Deus usou Pedro para falar sobre o Nazareno, sobre Jesus, sobre o Evangelho, esse homem ele foi transformado. Esse homem ele foi convertido e ele foi curado. Foi esse homem que foi desprezado pela comunidade judaica. Esse Jesus Nazareno foi ele que deu força, de fato, ele deu força aqui a esse homem para ele ser curado, para ele ser transformado. A fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. E Pedro está dizendo, a cura vem por causa de Jesus. Essa é a explicação. E aí Pedro, ele rapidamente ele passa para a convocação aos seus ouvintes, né? Prega, falando da glória de Deus, falando do pecado dos homens, e agora ele convoca as pessoas ao arrependimento. Verso 17 até o verso 26. Se tiver alguma pergunta, você pode fazer. Verso 17. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as autoridades o fizeram. Mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que seu Cristo havia de padecer. Aqui nós precisamos explicar alguma coisa a partir do verso 17 e o verso 18. É que Pedro, depois de falar sobre que eles assassinaram, que eles pecaram, que eles traíram, que eles negaram, ele diz que eles fizeram isso por ignorância. Por que Pedro está dizendo isso? Primeiro, a gente precisa entender que Pedro não está dizendo que eles são inocentes. Ele já fez toda a confrontação de quão grave pecado eles cometeram, do verso 11 ao 16, e de fato agora ele vai convocar o povo ao arrependimento, e essa conclusão no verso 26, quando ele vai dizer que, olha, eu quero que vocês se arrependam. Então alguém só se arrepende porque ele pecou. Mas Pedro, o que ele quer dizer com ignorância é que, de fato, quando eles estavam naquela assembleia perante Barrabás e Pilatos, eles não tinham total compreensão da glória de Cristo. E um judeu que estava dentro do templo, que queria adorar a Deus, ele estava equivocado nos seus conceitos e havia ignorância. Eles tomaram decisões equivocadas, injustificáveis. Eles pecaram, traíram e negaram, mas eles tinham ignorância. E, de fato, a pregação do Evangelho ela visa trazer esclarecimento, mudar esses atos de ignorância. E as autoridades, elas fizeram, as autoridades judaicas, os rabinos, os judeus, eles fizeram isso por ignorância. Eles não tinham total compreensão. Então, perceba que Pedro não está inocentando os seus ouvintes, porque o que ele está fazendo é exatamente o contrário, ele está condenando. Mas ele entende que as pessoas não tinham total percepção da glória de Cristo. E eles também não deveriam entender que as artimanhas judaicas, das autoridades, os líderes, pegaram Deus de surpresa. E por isso a explicação no verso 18 é que, de fato, todos os acontecimentos sobre Cristo é cumprimento de profecia. Os profetas falaram sobre isso, que o Cristo havia de padecer. Então ele está trazendo que o pecado dos judeus ele aconteceu no meio da ignorância do povo e no meio dos decretos de Deus, os eternos decretos de Deus. Mas, perceba o verso 19. Portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados. Vocês cometeram um erro gravíssimo. Vocês não tinham total compreensão do Evangelho. Isso tudo é cumprimento dos decretos de Deus, mas o que é que vocês devem fazer? A implicação, portanto, aqui a conclusão sobre essa narrativa é que vocês têm que se arrepender e se converter para terem o perdão de pecados. Pedro está dizendo para o mundo ímpio, aqueles que não conhecem o Senhor, que eles precisam se arrepender e crer em Cristo, crer nessa pregação da glória de Cristo, para que eles tenham o perdão de pecados. Esse é o caminho.
o pecado da ignorância não vai trazer não vai trazer o perdão. O pecado na ignorância, ele é um problema. A pregação, ela confronta, ela esclarece, mas a solução só existe quando tem arrependimento e fé. Os ouvintes, eles são confrontados. Eles não são acariciados com palavras de bajulação. O papel da igreja não é como um comércio que busca atrair os clientes, que busca agradar os seus ouvintes, que quer vender um produto, quer fazer estratégias de marketing para trazer o seu cliente a qualquer maneira. Nós vamos abaixar o preço, nós vamos evitar de usar alguns termos, nós vamos evitar de fazer qualquer coisa para não ferir os ouvidos dos ouvintes. A pregação do evangelho não é isso. As pessoas estavam sedentas para idolatrar Pedro. Pedro, o que está fazendo vocês são pecadores, assassinos. Se arrependam, porque é o único caminho que vocês têm para terem os pecados perdoados. Não apenas isso, mas para que verso 20, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que ele envie o Cristo, já foi designado para vocês, a saber, Jesus. Ele diz, olha, se vocês forem perdoados, vocês vão ter o tempo de refrigério. Isso que vocês não conseguem. O homem que não crê em Cristo, ele vive sem paz. Ele vive em angústia, ele vive em tormentos da alma. E Pedro está dizendo na pregação do Evangelho, depois de confrontar, e a pregação não é apenas confrontação, é também promessa, é levar aos ouvintes esperança, quando ele diz, olha, a vida vai melhorar, a sua vida vai ser mudada, você vai sentir a paz, você vai ter tempos de refrigério, o seu ser, a sua alma vai ser transformada. É como se Cristo vai ser enviado para entrar em nosso coração. Deus, a maior dádiva da vida, é Deus ser enviado, Cristo ser enviado. Me arrependo e creio no Senhor, enviado para mim. Aquele que foi designado, Jesus, ele vai ser enviado. O maior tesouro. Quando alguém tem os seus pecados perdoados, ele pode entrar em comunhão com Deus. Ele pode ter Cristo em sua vida. E aí ele fala, no verso 21, sobre a presença de Cristo nos céus e que haverá um momento em que ele vai voltar. Verso 20 fala que aquele que se converte recebe Cristo. Primeiro aspecto da vinda de Cristo. Cristo vem em reconciliação, para fazer reconciliação e fazer paz. Verso 21, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Então ele vem, mas perceba, ele vai ficar lá nos céus até o tempo da restauração, mas ele vai vir para uma restauração completa. Ele vai vir para cumprir aquilo que os profetas falaram do Antigo Testamento. É necessário que o céu receba eles até esse tempo. Então, se você se converte agora, Cristo vem, você tem esse tesouro, que é Cristo fazendo reconciliação com você. Se você não se converte agora, você vai se encontrar com Cristo naquele dia final, em que ele vai restaurar todas as coisas, em que ele vai vir. Isso que os profetas falaram durante todo o Antigo Testamento, de modo que na pregação tem confrontação com o pecado, tem pregação da glória de Deus, de Cristo, tem um chamado ao arrependimento, tem uma fala sobre promessa de benefício de ser convertido ao Senhor, tem um alerta sobre o dia do juízo. Pedro agora passa ao Antigo Testamento, veja verso 22 ao 23, ele vai fundamentar o ensino que ele está trazendo, com uma citação do Antigo Testamento, especialmente o verso 22 e 23 vai trazer o aspecto do alertar sobre o perigo de se rejeitar a pregação do Evangelho. Porque Moisés disse, o Senhor Deus fará com que no meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. A esse vocês ouvirão em tudo que ele lhes disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do povo. Então, ele cita Deuteronômio 15:16, que a plateia ali bem conhecia, quando Moisés falou que havia uma outra pessoa semelhante a ele, um libertador. E que eles poderiam entender
que aquele momento seria um marco na história de Israel. Seria um perigo. Que todo aquele que rejeitasse esse homem seria exterminado, seria destruído. Então, Cristo é exatamente aquele que é o meio da vida. Por meio dele, nós não podemos fazer nenhuma obra, nós somos perdoados. Mas ele também é chamado de rocha de escândalo, pedra, rocha de ofensa, né? Pedra de escândalo. Aquele que, se alguém rejeitar, tropeçar nele, ele é completamente destruído. Pedro está dizendo, olha, eu estou pregando uma salvação para vocês, estou dizendo os benefícios que é ter Cristo sobre sua vida, agora tome cuidado, porque o Antigo Testamento já falava sobre isso, sobre os perigos de se rejeitar a pregação do Evangelho, é ser destruído no meio do povo, no meio daqueles que estão ali dentro do templo para orar. Eles não ouvirem a pregação e não se arrependerem, eles serão destruídos. A pregação do Evangelho fala sobre isso, sobre a ira de Deus. Verso 24 e 25, ele vai para um outro aspecto. Ele também fala sobre o Antigo Testamento, mas agora ele fala sobre o aspecto do benefício. Prejuízo, verso 22 e 23, e benefício, verso 24 e 25. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como os que falaram depois dele, também anunciaram esses dias. Vocês são os filhos dos profetas da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão, na sua descendência serão abençoadas todas as famílias, todas as nações da terra. Perceba que ele cita Gênesis capítulo 12, verso 3, mas ele faz uma alusão a todos os profetas, né? Porque ele fala Samuel, todos os profetas. Todo mundo anunciou essa mesma mensagem que começa lá em Gênesis. A mensagem de uma salvação para todos os povos era o evangelho que estava sendo dito pelo Senhor em Gênesis 12, verso 3. Então, se eles olham para o Antigo Testamento e têm o alerta do perigo, também o Antigo Testamento é o fundamento para essa promessa, a promessa de salvação. Nós que somos descendentes, nós que somos filhos dos patriarcas, vocês que estão ouvindo essa pregação do Evangelho, vocês devem entender que é por meio da pregação em que existe a bênção do Senhor. Bênção do Senhor, meus irmãos, é ter Cristo em nosso coração. Essa é a maior bênção que Pedro está pregando aqui. Eles deveriam ter tempos de refrigério, eles deveriam entender. Verso 26 é a conclusão da sua pregação, quando ele diz: tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, no sentido de cada um abandone as suas maldades. Então, o que aconteceu com o dom de línguas é porque Deus ressuscitou Jesus e lá do trono ele enviou capacitação para a sua igreja. O que é que aconteceu com esse homem com coxo de nascença? Ele também volta à mesma conclusão. Deus ressuscitou o seu servo e enviou primeiramente a vocês. Cristo é enviado quando o evangelho é pregado. E ele enviou para abençoá-los. Mas tem um requisito. Cada um deve se arrepender dos seus pecados, das suas maldades. Cada um deve se abandonar. Deve crer em Cristo como aquele redentor da nossa alma. Queria abrir para os irmãos colocações, perguntas. Nós trairemos algumas aplicações desse texto, mas por favor, use o grupo WhatsApp da igreja. Tá? Enquanto os irmãos estão pensando aí, preparando, nós vamos trazer algumas aplicações do texto, conclusões que nós podemos extrair. Primeiro, que esses milagres apontam para a glória de Cristo, aquele que pode perdoar pecados. Esse milagre ele está, de fato, testificando aquilo que foi dito em Atos 2, verso 32 ao 36, que é o tema da ressurreição. Cristo é aquele que ressuscitou, aquele que venceu a morte, aquele que vence as doenças. Todas as sequelas do pecado original de Gênesis capítulo 3, elas podem agora ser vencidas, porque de Cristo ele é aquele que venceu a morte. Os milagres eles testificam que agora nós temos o rei assentado no trono como Deus homem.
rei e sempre esteve no trono, mas agora como Deus homem, para nos representar, para ser o mediador a Deus e Pai, ele está agora conclamando todas as pessoas a se arrepender dos seus pecados, porque ele chegou o tempo da colheita, o tempo da salvação. Esse milagre ele testifica que Cristo perdoa pecados. Perceba, o maior milagre não foi a cura física, porque esse homem voltou a envelhecer, a ficar doente e ele morreu. Esse milagre, o milagre da cura física teve efeitos temporários. Mas o milagre maior foi o milagre aquele que teve efeitos eternos, o milagre da sua alma. O seu coração foi perdoado, o seu coração foi transformado, ele se arrependeu e creu no Senhor. Deus operou milagre para transformar o coração dele. Cristo, ele deu a fé àquele homem, e aquele homem reagiu com fé, e por isso houve perdão de pecados. A cura sinaliza isso. Nós não devemos ter o foco aqui na cura, mas naquilo que a cura significa, que é o perdão de pecados, o maior problema da humanidade. Se a igreja, nos dias de hoje, começa a pensar muito em curas, em prodígios, me parece que ela não entendeu essa dinâmica da pregação de Pedro, que é a dinâmica das Escrituras como um todo. Os benefícios temporários, eles não são maiores que os benefícios eternos, que é o perdão de pecados, que é a redenção da alma. Esse milagre, meus irmãos, ele representa exatamente aquilo que é ilustrado em Ezequiel capítulo 37, no vale de ossos secos. E ali, quando Deus manda o profeta pregar, e aquela pessoa ela começa a ter uma regeneração no corpo, tendões são colocados, a carne é colocada, isso para representar o que é o milagre da conversão, que é a redenção da alma. Dá os milagres no livro de Atos a entender que a missão da igreja é pregar o evangelho. E assim como as pessoas, os vales dos ossos secos são levantados em vidas para adorar o Senhor. E Deus operar milagres nos dias de hoje, coisa maravilhosa, que coisa boa, e nós devemos orar e ansiar por isso, mas de fato, meus irmãos, nós não estamos nos dias do primeiro século. Nós precisamos entender que o propósito desses eventos de sinais e prodígios é destacar a missão da igreja de pregar o evangelho, entender que os apóstolos têm a palavra de Deus, que nós devemos pregar o evangelho. Esses milagres apontam para, de fato, esse ensino de que a palavra de Deus está na mão dos apóstolos. A palavra de Deus está na mão deles, eles estão agora sendo testemunhas, o que Pedro ele vai dizer, Atos 3, verso 15. No meio da pregação ele diz, nós somos testemunhas. Nós somos testemunhas da ressurreição. Essa expressão é usada muito para os apóstolos para dizer que eles são as testemunhas autorizadas. Nenhum pastor nos dias de hoje é como um apóstolo. Não existem apóstolos nos dias de hoje. Eles foram as testemunhas autorizadas que receberam a revelação da palavra de Deus, e nós hoje olhamos para a palavra de Deus para ensinar a verdade ao povo de Deus. Como Hebreus capítulo 2, verso 3 e 4, nós temos a confirmação da pregação da palavra por meio dos sinais, é isso que diz o texto. Os milagres no livro de Atos, eles evidenciam esse ato de que a palavra de Deus está na mão dos apóstolos. Os milagres apontam que, de fato, Deus usa a pregação como um meio, como instrumento para salvar vidas. A pregação é usada pelo Senhor como um método para salvar vidas. Em Êxodo capítulo 37, quando Ezequiel vê o vale dos ossos secos e prega a palavra. Prega é exatamente isso, quando nós vemos pessoas que não têm prazer na presença de Deus, são pessoas perdidas no mundo como o vale de ossos secos, e Deus nos diz, prega a palavra. Porque enquanto nós pregarmos a palavra, Deus ele vai colocar os tendões, Deus vai mudar o coração, Deus vai fazer o milagre, aquilo que nós não podemos fazer pelos nossos argumentos. Mas a pregação da palavra é o meio pelo qual Deus opera por meio do seu Espírito, ele aplica o Espírito para que vidas sejam regeneradas. O milagre fez as pessoas ficarem perplexas. As pessoas admirarem Pedro. A pregação tirou totalmente a glória de Deus. A pregação colocou Pedro lá embaixo, colocou Cristo lá em cima.
colocou Cristo lá em cima e os homens lá embaixo, dizendo: vocês são pecadores. A pregação convocou eles ao arrependimento. Falou que Cristo está no trono e que aqueles que estão ouvindo, que aqueles que estão dentro do templo, que estão ali para orar, precisavam entender e se arrepender. O arrependimento, meus irmãos, é uma necessidade para cada um de nós. O arrependimento é entendermos o quanto nós temos pecado, e é essa a reação que nós precisamos fazer diante da pregação da palavra. A igreja de Corinto, ela se desviou disso quando ela começou a beber ensinos filosóficos. Em 1 Coríntios, capítulo 1 ao 4, Paulo ele vai trazer a igreja para entender o valor da pregação da palavra. E é lá quando em 1 Coríntios 1, 21 diz que Deus decidiu salvar pela pregação da palavra. E ele confronta toda a retórica, toda a sabedoria humana, toda a metodologia humana. Não é sobre isso que Deus decidiu salvar. E Paulo diz: olha, eu quero a simples pregação da palavra. Os 4 primeiros capítulos de 1 Coríntios tratam sobre isso, sobre o valor da pregação da palavra como um método estabelecido por Deus para salvar vidas. A pregação da palavra e há um vale dos ossos secos. Deus ele vai operando, Deus vai trazendo transformação, Deus vai trazendo vida no meio do caos. Meus irmãos, esse período de milagres é temporário. E ele, de fato, deve ser aplicado nos dias de hoje de modo diferente. Nós hoje devemos ler esse capítulo 3 entendendo que hoje Deus vai fazer milagres da mesma modo como ele fez com Pedro. Nós precisamos entender que naqueles dias Deus fez sinais e prodígios para mostrar que a palavra de Deus estava com os apóstolos. Por isso eles faziam sinais e prodígios. E nós precisamos aplicar esse texto para os dias de hoje, é que nós temos pregado do mesmo modo que Pedro pregou, falando da glória de Cristo, falando do pecado da humanidade que não tem Cristo, é confrontação com o pecado, falando sobre os benefícios de alguém que se arrepende e se converte. Ele vai ter tempos de refrigério, dias de privilégio, ter Cristo no seu coração, na sua alma. E ele vai também, meus irmãos, a pregação é o lugar onde nós alertamos aos ouvintes sobre o perigo da palavra de Deus. Aqui nós temos um manual de evangelismo, manual de como nós não precisamos necessariamente tratar esses mesmos termos, a mesma terminologia, mas você pode usar esses conceitos quando você estiver falando do evangelho para uma pessoa que você conhece, você fale sobre esses pontos da glória de Cristo, do pecado dos homens, fale sobre a promessa, o benefício da salvação e fale sobre o perigo, o alerta. Esses são os elementos da genuína pregação do evangelho que nós vemos nos nossos dias, de pessoas que querem bajular, agradar os seus ouvintes. Não é propriamente a pregação do evangelho, não tem raízes naquilo que nós vemos na Escritura. As pessoas nos dias de hoje querem mais técnicas de comércio, técnicas de grandes empresas para atrair clientes, querem aplicar isso no momento do evangelho. E o que é que acontece? Inevitavelmente, eles conseguem até atrair pessoas, mas eles não trazem membros arrependidos, trazem corações endurecidos. Eles trazem pessoas para dentro da igreja para exigir. Tudo tem que ser conforme a vontade deles. Não pode ser nada para desagradar eles, que ofendem com tudo. Eles não são arrependidos, eles têm um coração duro. Eles evidenciam isso a pessoas que adentram a comunidade, tem um coração de uma pessoa que reconhece a glória de Cristo, não reconhece os seus próprios pecados, a iniquidade, mas eles vêm, querem entender que a igreja deve fazer tudo o que eles querem, porque no comércio eles ouviram que o cliente tem sempre razão. E as pessoas adentram a igreja com essa mentalidade, achando que elas podem fazer o que quiser, podem opinar, podem falar, e elas sempre vão ter razão, e elas se ofendem quando são confrontadas. Aqui é a igreja do Senhor, e não é a casa da Babilônia. Aqui devem estar corações arrependidos, que ouviram do evangelho. Corações impenitentes e endurecidos serão disciplinados, serão confrontados, serão tratados como filhos rebeldes. Filhos que têm comportamento de malícia, de maledicência, eles são tratados como... E aqui não é a casa do comércio, aqui não é a casa da Babilônia, é a casa daqueles que temem, confessam. Como
Vamos orar, encerrando esse momento. Vamos, pela graça de Deus, hoje à noite aqui, palavra. Profundo lamento que a igreja do Senhor não está congregando e não estamos fazendo ajuntamento solene, né? Mas certamente faremos o que nos é possível no santo dia do Senhor, buscar alimento para a nossa vida. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te damos graças por tua gloriosa palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor dê um dia abençoado na tua santa presença. Suplicamos, ó Deus, que o Senhor esteja com verdade, traga cura, traga mudança, ó Deus, proteção aos profissionais de saúde e a tantas pessoas enfermas, que eles sejam curados, Senhor. Possamos viver dias melhores. Mas nós, como igreja, ó Deus, te suplicando, Senhor, que o Senhor proporcione o benefício de nos ajuntarmos com o povo do Senhor, fazermos ajuntamento. Tira de nós esse tempo, ó Deus, tão sofrível, tempo de angústia, tempo de lamento, tempo em que o teu povo, ó Deus, está privado da adoração comunitária. Nos perdoa, Deus, dos nossos pecados. Nos abençoa. Nós oramos em nome.